A noite havia caído sobre Goiânia com uma calma estranha. Não era daquelas noites comuns, barulhentas, cheias de buzinas e risadas. O céu estava limpo, salpicado de estrelas, e uma brisa morna cruzava as ruas quase vazias. Zé Felipe dirigia devagar, com o vidro parcialmente aberto, deixando o ar tocar seu rosto cansado. O show daquela noite tinha sido intenso. Público lotado, gritos, luzes, celulares apontados, música alta. Tudo aquilo que fazia parte da rotina dele há anos. Ainda assim, algo estava diferente. Zé Felipe sentia um peso no peito que não sabia explicar. Ele desligou o som do carro. Queria silêncio. Estranho, murmurou, passando a mão pelo volante. Desde cedo, uma inquietação o acompanhava. Não era ansiedade de palco, nem cansaço físico. Era algo mais profundo, como se seu coração estivesse sendo preparado para algo que ainda não tinha nome. Ao virar uma esquina menos movimentada, perto de um bairro antigo da cidade, seus olhos foram atraídos por uma cena simples, e, ao mesmo tempo, impossível de ignorar. Debaixo da luz fraca de um poste, um homem estava sentado no meio-fio. Sozinho. Não pedia esmola. Não estendia a mão. Não falava com ninguém. Apenas estava ali, com a cabeça baixa, os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas como quem luta contra os próprios pensamentos. Zé Felipe reduziu ainda mais a velocidade. Por que isso tá me incomodando tanto? Pensou. Ele já tinha visto pessoas naquela situação antes. Como todo mundo. Mas algo naquele homem era diferente. Talvez fosse o jeito imóvel. Talvez fosse o silêncio pesado que parecia envolvê-lo. Ou talvez fosse o fato de que, ao passar, Zé Felipe teve a sensação clara de que não era por acaso. O carro avançou mais alguns metros, e parou. Zé Felipe suspirou fundo. Tá bom, Deus, disse em voz baixa. Se for para eu voltar, me dá paz no coração. A paz não veio. Veio um aperto ainda maior. Ele deu ré. O homem levantou o olhar quando ouviu o som do carro estacionando. Seus olhos eram fundos, cansados, carregados de noites mal dormidas. Não demonstrou surpresa, nem medo. Apenas observou. Zé Felipe desceu do carro devagar, usando um boné simples, sem seguranças, sem holofotes. Naquele momento, ele não era o cantor famoso. Era apenas um homem. Boa noite, disse, com cuidado. O homem demorou a responder. Boa, murmurou. O silêncio voltou a se instalar entre os dois. Zé Felipe não sabia exatamente o que dizer. E, pela primeira vez em muito tempo, não tentou preencher o vazio com palavras. Posso sentar? Perguntou, apontando para o meio-fio. O homem deu de ombros. O chão é grande. Zé Felipe sentou ao lado dele. Ficaram assim por alguns segundos, olhando para a rua quase vazia. Um cachorro passou ao longe. Um ônibus antigo fez barulho ao virar a esquina. Meu nome é Zé, disse ele, por fim. E o seu? O homem respirou fundo antes de responder. Samuel. Tá tudo bem, Samuel? Samuel riu sem humor. Essa pergunta sempre vem, e nunca vem com resposta fácil. Zé Felipe assentiu. Não precisa responder agora. O homem olhou para ele pela primeira vez com mais atenção. Parecia tentar entender por que alguém ficaria ali, sem pedir nada em troca. Você não vai me dar sermão, né? Samuel perguntou. Nem falar que tudo passa? Não, respondeu Zé Felipe, sincero. Hoje eu só vim ouvir, se você quiser falar. Samuel ficou em silêncio por um longo tempo. O tipo de silêncio que pesa, mas também protege. Depois, sua voz saiu baixa, quase falhando. Eu perdi tudo em 3 meses. Zé Felipe virou o rosto para ele, atento. Trabalho, casa, casamento, Samuel continuou. Meu pai morreu, minha mãe adoeceu, e eu não consegui ser forte o bastante. Zé Felipe sentiu um nó na garganta. Às vezes, ser forte cansa, disse. Samuel deu um sorriso triste. Você fala como quem já cansou também. Zé Felipe fechou os olhos por um instante. Já, mais vezes do que parece. O vento soprou mais forte, fazendo as folhas secas rodopiarem pela calçada. Samuel esfregou as mãos, como se sentisse frio, embora a noite estivesse morna. Sabe o pior? Ele disse. Não é perder as coisas. É perder o sentido. Zé Felipe engoliu em seco. Aquelas palavras atingiram fundo. Ele conhecia bem aquele sentimento, mesmo vivendo cercado de aplausos. Samuel, começou, hesitante. Posso fazer uma coisa por você? O homem ergueu os olhos. O quê? Zé Felipe respirou fundo.
Antes de qualquer ajuda, eu queria fazer uma oração. Não dessas decoradas. Uma de verdade. Samuel franziu a testa. Você é religioso? Zé Felipe sorriu de leve. Sou falho, mas acredito. Samuel ficou em silêncio, pensando. Depois assentiu lentamente. Pode, disse. Já tentei quase tudo mesmo. Zé Felipe se levantou, deu a volta e ficou de frente para Samuel. Não tocou nele. Apenas fechou os olhos e juntou as mãos. A rua parecia ainda mais silenciosa. Deus, começou ele, com a voz embargada. Eu não sei por que o Senhor me trouxe até aqui, mas eu confio. O Samuel não precisa de discursos, nem de promessas vazias. Ele precisa sentir que não está sozinho. Que ainda existe caminho. Que ainda existe amanhã. Samuel sentiu algo estranho no peito. Um calor. Um aperto que não machucava, curava. Se for da sua vontade, continuou Zé Felipe, usa minha vida como instrumento. Mas, acima de tudo, cuida dele. Dá forças onde não existe mais força. Dá luz onde tudo parece escuro. Quando Zé Felipe terminou, demorou alguns segundos para abrir os olhos. Samuel estava chorando. Não em desespero. Chorava em silêncio, com lágrimas lentas escorrendo pelo rosto. Faz tempo, ele disse, com a voz trêmula, que ninguém fala comigo assim. Zé Felipe sentou novamente ao lado dele. Às vezes, tudo começa com uma oração, respondeu. O que nenhum dos dois sabia é que aquela oração mudaria tudo. E que o inexplicável estava apenas começando. A madrugada avançava devagar. O relógio do painel do carro marcava quase 2 da manhã quando Zé Felipe voltou a se sentar ao lado de Samuel. A oração ainda ecoava no ar, como se a rua tivesse sido marcada por algo invisível. Samuel enxugou o rosto com as costas da mão, constrangido. Desculpa, murmurou. Eu não choro fácil. Zé Felipe sorriu de leve. Nem eu, mas quando choro, é porque precisava. Eles ficaram em silêncio mais um pouco. Não era um silêncio vazio. Era aquele tipo raro, confortável, que não exige palavras. Você tem para onde ir hoje? Zé Felipe perguntou, com cuidado. Samuel respirou fundo antes de responder. Tenho um abrigo onde às vezes consigo ficar, quando tem vaga. Mas hoje, ele deu de ombros. Hoje não tinha. Zé Felipe sentiu um aperto no peito. E comer? Comi um pão mais cedo. Dá para segurar. Zé Felipe abaixou a cabeça por um instante. Não por pena, mas por indignação silenciosa. Não fazia sentido que alguém precisasse segurar a fome. Vem comigo, disse, levantando-se. Samuel arregalou os olhos. Como assim? Sem promessa mirabolante, sem discurso bonito. Só, vem. Vamos comer alguma coisa primeiro. Samuel hesitou. Você nem me conhece. Zé Felipe abriu a porta do carro. Conheço o suficiente para saber que você não é um problema. E se quiser, depois eu te deixo onde você preferir. O homem ficou parado por alguns segundos, olhando para o carro, como quem encara uma decisão grande demais para uma noite só. Por fim, levantou-se. Tá bom, disse, quase num sussurro. Mas só para comer. Pararam em uma lanchonete simples, dessas que ficam abertas a noite toda. Nada sofisticado. Mesas de plástico, cheiro de café fresco, uma televisão antiga ligada num volume baixo. Zé Felipe pediu 2 pratos feitos, suco e café. Samuel observava tudo em silêncio, claramente desconfortável. Você não precisa ficar me olhando como se eu fosse desaparecer, Zé Felipe brincou, tentando aliviar o clima. Samuel sorriu de canto. Faz tempo que alguém não se senta comigo para comer. Quando a comida chegou, Samuel comeu devagar no começo, como quem não quer parecer desesperado. Mas logo a fome venceu a vergonha. Zé Felipe não disse nada. Apenas respeitou. Obrigado, Samuel falou depois de alguns minutos. De verdade. Não me agradece ainda, respondeu Zé Felipe. Ainda não terminei. Samuel franziu a testa. O que mais você pretende fazer? Zé Felipe apoiou os cotovelos na mesa. Quero te ouvir melhor. Se você quiser contar. Samuel respirou fundo. Era como se aquela pergunta abrisse uma porta que ele vinha mantendo trancada há meses. Eu era pedreiro, começou. Trabalhava numa construtora pequena. Vida simples, mas digna. Minha esposa, ele engoliu seco. Ela adoeceu. Depressão forte. Eu tentei segurar tudo sozinho. Trabalho, casa, médico, até que um dia eu falhei. Zé Felipe manteve os olhos fixos nele. Ela foi embora? Samuel assentiu. Disse que precisava se encontrar.
Depois nunca mais voltou. Logo depois meu pai morreu. Infarto. Minha mãe entrou em estado depressivo profundo. Eu perdi o emprego porque comecei a faltar. Quando vi, estava tudo desmoronando. Ele deu uma pausa. Eu tentei pedir ajuda. Mas as pessoas, ele riu sem humor. As pessoas só sabem ajudar quando é fácil. Zé Felipe sentiu aquela frase como um soco. E você? Perguntou. Em algum momento pensou em desistir de tudo? Samuel demorou a responder. Pensei. Muitas vezes. Hoje, inclusive. O silêncio voltou pesado. Mas aquela oração, Samuel continuou, foi a primeira vez em meses que senti algo diferente. Não resolveu minha vida, mas me lembrou que eu ainda existo. Zé Felipe sentiu os olhos marejarem. Você existe, sim. E sua história ainda não acabou. Depois de comerem, Zé Felipe levou Samuel até um pequeno hotel simples no centro da cidade. Nada luxuoso. Mas limpo, seguro, digno. Vou pagar algumas diárias para você, disse. Não é solução definitiva. É só um começo. Samuel ficou parado na porta. Por quê? Perguntou, com a voz embargada. Por que você está fazendo isso? Zé Felipe pensou por alguns segundos. Porque alguém fez isso por mim uma vez. Quando eu também estava perdido, só que de outra forma. Samuel respirou fundo, tentando conter o choro. Eu não sei nem como te retribuir. Não me retribui, respondeu Zé Felipe. Recomeça. Antes de ir embora, Zé Felipe colocou a mão no ombro de Samuel. Amanhã cedo eu volto. A gente vai conversar com calma. Ver documentos, possibilidades, sem pressa. Um passo de cada vez. Samuel assentiu. Eu vou estar aqui. Zé Felipe entrou no carro e partiu. Mas algo dentro dele tinha mudado. Ele sentia uma paz estranha, profunda. Como se tivesse obedecido algo maior que ele mesmo. O que Zé Felipe ainda não sabia é que a transformação mais difícil não seria a de Samuel. Seria a dele próprio. Na manhã seguinte, Zé Felipe acordou cedo, coisa rara. O sol mal tinha nascido quando ele se levantou com aquela sensação de urgência no peito. Ele orou em silêncio antes de sair. Deus, continua guiando, porque eu não sei onde isso vai dar. Quando chegou ao hotel, algo estava errado. A recepcionista o olhou com surpresa. O senhor está procurando o hóspede do quarto 12? Zé Felipe sentiu um frio na espinha. Sim, o Samuel. Ela respirou fundo. Ele passou mal de madrugada. Foi levado pelo SAMU. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Zé Felipe. Para onde? Hospital público, aqui perto. Zé Felipe saiu apressado, o coração disparado. A oração da noite anterior voltou à mente. Cuida dele. No hospital, encontrou Samuel pálido, ligado a soro, com os olhos semicerrados. O que aconteceu? Zé Felipe perguntou, segurando a mão dele. Samuel forçou um sorriso fraco. Meu corpo, cansou antes da alma. O médico explicou, desnutrição, anemia severa, pressão desregulada. Nada que tivesse surgido de uma noite para o dia. Ele chegou no limite, disse o médico. Se tivesse demorado mais, poderia ter sido grave. Zé Felipe fechou os olhos, emocionado. Você não vai morrer, disse a Samuel. Eu prometo que você não vai passar por isso sozinho. Samuel apertou sua mão com força. Talvez, murmurou, talvez Deus tenha me deixado chegar até você, antes do fim. Zé Felipe sentiu as lágrimas escorrerem sem vergonha. Não foi antes do fim, respondeu. Foi no começo. Os dias seguintes foram silenciosos, lentos e difíceis. Samuel permaneceu internado por quase 2 semanas. Não houve alta rápida, nem recuperação milagrosa daquelas que viram notícia. Houve apenas o essencial, cuidado, atenção e presença. Zé Felipe aparecia sempre que podia. Sem câmeras. Sem avisar ninguém. Às vezes ficava apenas alguns minutos, outras vezes sentava em silêncio ao lado da cama, segurando a mão de Samuel enquanto ele dormia. Em uma dessas tardes, Samuel acordou e encontrou Zé Felipe olhando pela janela do quarto. Você podia estar em qualquer lugar agora, Samuel disse, com a voz ainda fraca. Palco, avião, hotel caro. E tá aqui. Zé Felipe virou-se devagar. E você podia não estar aqui, respondeu. Mas está. Isso é o que importa. Samuel respirou fundo. Sabe, disse ele, eu passei muito tempo pedindo para Deus mudar minha vida. Emprego, dinheiro, respostas. Mas naquela noite, quando você orou, foi a primeira vez que eu só pedi para continuar vivendo.
Zé Felipe sentiu os olhos marejarem. Às vezes, o milagre é esse, disse. Continuar. Quando Samuel recebeu alta, Zé Felipe cumpriu o que havia prometido, ajudou com documentos, conseguiu acompanhamento psicológico pelo sistema público, entrou em contato com um antigo colega da construção civil que agora coordenava pequenas obras comunitárias. Nada de cargos importantes. Nada de virada de vida instantânea. Apenas uma chance. Samuel começou ajudando como auxiliar. Chegava cedo, saía cansado, mas voltava para o quarto simples que Zé Felipe continuou pagando por alguns meses. Certa noite, Samuel ligou. Zé, disse, emocionado. Hoje eu recebi meu primeiro pagamento em mais de um ano. Zé Felipe sorriu do outro lado da linha. E como você se sentiu? Vivo. Meses se passaram. Samuel ganhou peso, recuperou a cor no rosto, voltou a sorrir. Visitava a mãe todos os fins de semana, agora em tratamento. Reconstruiu, aos poucos, a dignidade que a vida havia arrancado. Um dia, convidou Zé Felipe para ir até uma pequena igreja de bairro. Não para você cantar, disse, sem jeito. Só para agradecer. Zé Felipe aceitou. No fim do culto, o pastor pediu um momento de silêncio. Samuel se levantou, tremendo, e virou-se para a pequena congregação. Eu não vim contar uma história bonita, disse. Vim contar uma história real. Eu estive pronto para desistir. Mas uma oração, feita por alguém que podia ter ido embora, me manteve aqui. Ele respirou fundo, segurando o choro. Deus não me fez famoso. Não me deu dinheiro. Não resolveu tudo de uma vez. Ele só me deu tempo. E isso foi tudo. Samuel olhou para Zé Felipe, sentado no último banco. Obrigado, por ter parado. Zé Felipe abaixou a cabeça, chorando em silêncio. Naquela noite, já sozinho, Zé Felipe dirigia pela cidade quando passou novamente pela mesma rua onde havia visto Samuel pela primeira vez. O poste ainda estava ali. O meio-fio também. Ele estacionou. Desceu do carro. E orou. Obrigado, Deus, por me ensinar que ajudar não é salvar. É caminhar junto. Zé Felipe voltou ao carro com o coração leve. Samuel seguiu sua vida. Nunca ficou rico. Nunca virou cantor. Nunca saiu na mídia. Mas acordava todos os dias. Trabalhava. Cuidava da mãe. E, de vez em quando, sentava-se ao lado de alguém que parecia invisível. E ouvia. Porque ele aprendeu, naquela noite silenciosa, que o inexplicável não foi o que aconteceu depois da oração. Foi o fato de que ela funcionou.